Internacional que está muito próximo de fechar a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos. Já tinha te trazido anteriormente um vídeo falando sobre esse goleiro de 31 anos. Eu conversei hoje com o empresário do atleta e também o diretor do Curitiba, que me confirmam que realmente o Inter tem interesse nessa negociação. E no vídeo hoje eu quero te explicar o porquê que ele está vindo para o Internacional e como que é o modelo dessa negociação. Além disso, também eu quero te explicar sobre duas situações que foram muito comentadas no dia de ontem. Sobre Valência, onde o empresário do atleta falou que ele recebeu algumas propostas do futebol brasileiro. Vou te falar se ele tem possibilidade de deixar o Internacional. E também quero te explicar sobre Maurício, que fez ontem gol no pré-olímpico do Brasil. Basicamente garantiu o Brasil nas Olimpíadas do próximo ano. E no vídeo hoje eu quero te falar sobre a possibilidade dele ir para o Palmeiras. Porque o Endrick teria convidado ele, teria postado no story, depois apagado. Quero te explicar também essa situação, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também esse sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, eu quero começar aqui conversando exatamente sobre a situação do Ener Valencia, que foi um jogador que chegou na metade da temporada, tem um contrato ainda de 3 anos com o Inter, né, um contrato ainda que vai até final ainda de 2025, e eu quero te explicar hoje a situação do empresário dele, que teria falado que ele recebeu algumas propostas, algumas sondagens do futebol brasileiro. Isso é realmente bem verdade. O Thiago Vargas, ou Gonçalo Vargas, que é o empresário dele, confirmou que realmente alguns clubes do futebol brasileiro e outros times também fora do Brasil observaram a situação do Valencia, porque foi um jogador que performou bem. Tu pode questionar se é um jogador que ficou devendo ou não, mas é um jogador que performou bem. Na temporada passada foram 26 jogos, ele marcou 13 gols, deu 2 assistências, ou seja, em 26 jogos, basicamente ele participou de 15 gols. Isso é muita coisa para um jogador que chegou na metade da temporada, já vinha numa temporada muito boa no Fenerbahçe, onde fez mais de 40 gols no ano, contando a Copa do Mundo com o Equador. Então era óbvio que era um jogador que ia receber um certo assédio, mas o Valencia sequer quis escutar essa sondagem desses clubes. O empresário dele não falou quais que foram os clubes que sondaram o jogador ou que fizeram algum tipo de tentativa, mas o Valencia está completamente feliz no Inter e não pretende deixar o Inter. Primeiro que ele tem um contrato muito importante hoje com o Inter, é um jogador que ganha 1,5 milhão por mês, como eu te falei, tem um contrato longo ainda com o Internacional, está bem ambientado, chegou por agora, e é um jogador que normalmente ele tem um perfil na carreira dele de ficar muitos anos nos seus clubes. Por exemplo, ele ficou mais de 2 anos no Fenerbahçe, ele ficou bastante tempo também atuando no Tigres, na própria Inglaterra, no Everton, ele também ficou durante muito tempo. Então é um cara que gosta de fixar por um tempo, não é um jogador que é tipo um andarilho da bola, tá bom? E o Valencia é um jogador que vai seguir no Internacional. O próprio Inter não tem interesse em se desfazer do jogador. Na atual temporada são 5 jogos, 1 gol e 2 assistências, que também é um número interessante, apesar de ele já ter tido muitas oportunidades nesse ano, mas é um jogador que vai seguir no Inter. Sobre Maurício, tá? A situação do Maurício começou ontem à noite, depois da vitória por 2-1 do Brasil contra a Venezuela, onde o Endrick, por meio do seu Instagram, postou um story falando, olha, com a foto do Maurício e dele mesmo, do Endrick, postando com uma legenda exatamente assim, ó: vem ou não, a camisa 20 te espera. 5 minutos depois, o Endrick apagou esse story e postou um novo, dizendo, tu sabe, né, rei? Basicamente, ele apagou o primeiro story, onde basicamente ele estaria convidando o Maurício para o Palmeiras. Ele apagou, postou um novo também, basicamente, ó, tu sabe, eu apaguei, mas tu sabe o que é. E o Palmeiras já foi um clube que anteriormente sondou, por exemplo, o nome do Maurício. Foi um nome que já tinha tentado anteriormente esse jogador. Todo mundo lembra do ano passado, quando o Maurício quando o Palmeiras fez uma proposta pelo Maurício. Porém, basicamente, nesse momento, o Inter não deseja vender o Maurício. O próprio presidente Alessandro Barcelos falou isso de maneira muito aberta. O Maurício só sairá na metade da temporada. Eu conversei também com o empresário dele, que me disse a mesma coisa. Olha, dificilmente o Inter liberará o Maurício agora, somente na metade do ano para o futebol europeu. O Inter só tem 50% do Maurício, o Inter quer algo em torno de 15 milhões de euros ao todo, para ficar com ele Internacional 7,5 milhões de euros. E o Abel Ferreira ontem, numa entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Ituano, se eu não me engano, ele falou exatamente o seguinte na zona mista: a gente não tem 15 milhões de euros para trazer o meia, a gente não tem 20 milhões de euros para trazer, por exemplo, um atacante. Eles disseram que só tem contratações de aposta, contratando, por exemplo, um jogador do Novo Horizontino, contratou o Caio Paulista, o Bruno Rodrigues, enfim,
eles não têm dinheiro para fazer esse tipo de contratação, então o Maurício vai seguir no Internacional, vai sair sim do Inter, mas no meio do ano para o futebol europeu, tá bom? Outra situação que eu tenho para te explicar é sobre Gabriel Vasconcelos. Todo mundo sabia que era um jogador que realmente o Inter tinha interesse, foi vazado esse interesse por parte do Inter. O Gabriel Vasconcelos começou a seguir ontem o Internacional por meio do seu Instagram, e isso já é um grande indicativo. Normalmente quando o jogador vai fechar com o Inter, ele começa a seguir o Inter nas redes, começa a fazer todo esse lobby, isso é normal. Como é que é o modelo da negociação do Gabriel Vasconcelos? Eu conversei com o empresário do jogador que me garantiu que existem hoje conversas entre os clubes, entre Curitiba e Internacional. Ele disse que para ele ainda não chegou nada. Não chegou nada para o Inter resolver as questões salariais, tempo de contrato, mas entre os clubes já estão conversando. Ele me disse que o modelo da negociação seria um empréstimo, ou seja, o Gabriel viria por empréstimo ao Inter com opção de compra até o fim desse ano. Então, basicamente, o Inter ficaria com o Gabriel nesse ano, depois do ano que vem, quando o Ivan voltasse, quando tivesse Rocher, com a manutenção do próprio Antony, aí o Gabriel, por exemplo, voltaria para o Curitiba. Basicamente, um jogador para quebrar galho. Mas, óbvio, se ele fosse bem nessa temporada, basicamente desse resultado, o Inter até poderia pensar em manter ele para o próximo ano. Então, a negociação seria por meio de um empréstimo. O Gabriel hoje está afastado do Curitiba, principalmente depois de toda a situação, do rebaixamento, enfim, não tem mais clima no Curitiba. Muitos falaram que é um goleiro fraco, né? Que é um goleiro que, por exemplo, não aguentou a pressão no Curitiba, com todo respeito ao Curitiba, e não teria por que aguentar no Internacional. Também é verdade, mas também tem outro ponto, que é um jogador muito experiente. O Inter quer ter o meio termo entre o Antony e o Rocher. Nem um goleiro, por exemplo, muito bom, até porque sabe que esse goleiro muito bom não vai vir para ser reserva do Rocher, mas nem um jogador muito jovem, que ainda não tem muita experiência, que não tem ainda muita projeção, é um jogador ainda que tu não sabe, é uma incógnita, por exemplo, hoje o Antony. Então até pode falar, ele é bom goleiro, mas é um jogador que vai viver altos e baixos, e o Inter tem coisas importantes para disputar. Então o Inter quer o meio termo, o Inter quer um pouco de experiência, sabe que não vai conseguir contratar um goleiro muito bom, porque esse goleiro muito bom não gostaria de vir ao Inter para ser reserva, e posteriormente terceiro reserva do Ivan. Então o Inter achou no nome do Gabriel, um nome onde não vai pagar absolutamente nada, onde é um jogador que não tem um salário alto, onde é um jogador que vai vir por empréstimo e posteriormente o Inter consegue se desfazer, e um goleiro que tem experiência europeia, atuou mais de 5 anos dentro do futebol italiano, fez um bom 2022 no Curitiba, um 23 péssimo e um 24 um dia afastado, mas o Inter entende que o nome do Gabriel Vasconcelos é o nome onde basicamente o Inter consegue pelo menos ter uma segurança no gol, né, de um goleiro de 31 anos, mais experiente e que basicamente também pode vir de maneira gratuita. Conversei também com o diretor do Curitiba, que me disse que até o momento não tem nenhuma negociação avançada. Alguns repórteres, como por exemplo lá de Curitiba e também aqui de Porto Alegre, dizem que ele já pode ser anunciado nesse próximo domingo. O Inter quer ele para o Campeonato Gaúcho, né? As inscrições que, por exemplo, fecham exatamente daqui uma semana, mas confirmaram que ainda é conversas, né? A própria direção do Curitiba falou que é apenas uma sondagem, não quis falar muito sobre as negociações que estão acontecendo, tá bom? Lembrando que o Inter tem 2 negociações em andamento com o Curitiba. Tem essa pelo Gabriel e também tem a pelo Bruno Gomes, volante, que era do Inter. Tem negociações avançadas com Fortaleza e basicamente o Inter está tentando atravessar o negócio, mas a gente ia conversar com o diretor do Curitiba me dizendo que era uma situação muito complicada nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, um grande abraço, valeu, falou e fui!